Olá, sejam bem-vindos à aula 7 desse curso Matemática das Relações, né? Onde nós estamos trabalhando a vitória sobre os desafios financeiros. Eu trouxe para vocês aqui sobre as influências que geram a sua programação. E a primeira delas foi o poder do verbo, de verbalizar a palavra. E acabei trazendo um pouco também do Antigo Testamento, né? De como Deus escreveu lá na Bíblia a respeito disso. Está escrito que riquezas são bênçãos vindo para aqueles que vivem dentro da obediência. O que é obediência, Vanessa? É estar dentro do projeto de Deus, né? Estar dentro daquilo que você foi criado para ser, vivenciando com a bagagem que você traz. Uma bagagem cheia de aptidões, de habilidades, de dons que foram direcionados para que você vivesse o seu propósito de vida. Então, eu quero trazer nessa aula o segundo aspecto. O primeiro, então, repetindo, é a verbalização, é o poder da palavra, do verbo, ok? Antes era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E o segundo, Vanessa, desse condicionamento, o que é? É o exemplo. Que exemplo você teve em relação aos seus pais, principalmente quando você estava formando a sua personalidade? Para quem não foi criado pelos pais, que foi criado pelos avós, que foi criado pelos tios, enfim. Que exemplo você teve sobre o relacionamento, a maneira de lidar com as finanças, com o dinheiro? Então, como eles se comportavam, né, nas questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou cuidavam mal? Eram bons administradores das finanças? Eles eram gastadores? Ou eles eram econômicos? Ou eles eram investidores? Como eles eram? Eles eram perspicazes como investidores, né? Eles eram propensos a arriscar ou eles eram conservadores? Tudo isso, esse exemplo vai influenciar na sua vida. Vocês tinham dinheiro só esporadicamente ou vocês tinham dinheiro em abundância, né? O dinheiro, ele afluía com facilidade na sua família ou era suado para conseguir dinheiro? As pessoas tinham que se esforçar muito, trabalhar muito. Ele era fonte de felicidade? Ou ele era motivo de discussões, de brigas, de competições? O que foi que você viu como exemplo? Ok? Então isso influenciou no seu padrão mental, na sua programação. E o terceiro aspecto que eu quero trazer para você foi a sua própria experiência. A sua própria experiência também gerou isso em você. Então, nesse sentido, que tipo de experiências você pode pensar agora que você teve até o momento atual com o dinheiro? Como é que foi a sua experiência com muito dinheiro ou com a falta de dinheiro? Ou com o dinheiro que você conseguiu através do seu próprio trabalho, através da sua própria vida, né? Tudo isso é extremamente importante para moldar o seu padrão, para moldar o sistema operacional na sua mente, ou melhor, para moldar as suas ilusões que hoje governam a sua vida, que hoje estão aí funcionando dentro da matrix da sua vida, certo? Então, é importante você saber, e nós vamos entrar com força em relação a essa questão do invisível e a questão de tudo isso que está presente na vida do seu parceiro ou da sua parceira, da pessoa com quem você se relaciona e das pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona para gerar dinheiro. Quem é a sua equipe? Que experiências a sua equipe teve com o dinheiro? Que influência a sua equipe teve sobre o que foi falado para essas pessoas sobre dinheiro? Que exemplos a sua equipe teve sobre as pessoas que conviviam com ela, dos relacionamentos dela? Como é o compromisso dessas pessoas com o trabalho? Elas trabalham por um propósito ou trabalham por dinheiro? Existe compromisso verdadeiro? Tudo isso vai influenciar o resultado do que você vai fazer. Tudo isso pode fazer com que o seu trabalho ele seja alavancado, cresça, prospere, ou pode fazer com que seja dificultado, seja mais difícil, seja sofrido. Então,
você precisa olhar para isso, e eu quero trazer um pouco da Bíblia também nessa aula, né, aqui no Novo Testamento, né? Novamente, 1 Timóteo eu já li, né? Eu quero trazer para você que o Novo Testamento tem uma abordagem sobre grandeza e grandezas mais excelentes de riqueza. Não só a riqueza na questão de dinheiro, mas riquezas espirituais, né? Então existem mais alertas aqui sobre avareza, sobre mesquinhez, do que um estímulo a buscar. Então, o que você faz com a riqueza é o que mais importa na visão do Novo Testamento, né? Do que ter riqueza. Ter riqueza é o que Deus deseja para você. Mas o que você vai fazer com essa riqueza, né? Então, riqueza material, bens materiais, isso é visto com normalidade por Jesus e por seus apóstolos. O que é combatido na Bíblia? A arrogância, ok? Então, a grande verdade é um carro, uma joia, uma mansão, isso não é bom ou mal em si, entende? Porque isso são apenas coisas. A questão é a maldade ou a bondade que sempre está no homem e que vai se expressar quando ele tem o poder advindo da riqueza. E como o Novo Testamento ele enfoca o interior ao invés do exterior, ele pega muito quem é o homem, a identidade do homem, o caráter do homem. Então a riqueza ela vai enaltecer este caráter. Se é bom ou mal, isso vai ficar muito mais evidenciado quando a pessoa tem dinheiro, quando ela tem riqueza, ok? A atitude por causa da riqueza, ela é mais importante do que a riqueza em si. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler para você. O homem é julgado pelo dinheiro, tanto no reino deste mundo, quanto no reino dos céus. O mundo pergunta, quanto este indivíduo possui? Cristo pergunta, como este homem usa o que tem? O mundo pensa, sobretudo, em como ganhar dinheiro. Cristo fala de uma forma de como dar o dinheiro, como investir o dinheiro. E quando um homem doa, o mundo pergunta, quanto doou? Cristo pergunta, como doou? O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade. Cristo leva em conta o homem e seus motivos, a parte interior do homem, o seu caráter. Nós perguntamos quanto um indivíduo doa. Cristo pergunta quanto lhe resta. Nós olhamos a oferta e Cristo pergunta se a oferta foi um sacrifício. Eu me lembro da mulher que durante as ofertas, está escrito na Bíblia, ela doou algumas poucas moedas. E Cristo preferiu as poucas moedas do que as grandes doações, porque verdadeiramente no coração dela, ela fez um sacrifício, porque ela doou tudo que tinha, enquanto os outros estavam doando o que estava sobrando. Então, em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22, eu vou ler para você, porque na aula anterior eu falei do jovem rico, e eu pensei, tem pessoas que não conhecem essa história, tem pessoas que não leram a Bíblia. Então, para que fique bem redondo para você esse curso, eu vou ler para vocês. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Olha que interessante, só para fazer esse comentário. Cristo é o próprio Deus encarnado. Mas o reconhecimento da bondade de Deus, de tão grande é essa bondade, que por mais que sejamos bons, a gente jamais chegará na verdadeira bondade que é Ele. E por isso Ele traz essa palavra. E aí, continuando, sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando bem nos olhos, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Então entenda, minha gente, as pessoas não entendem essa palavra. Nos olhos de Jesus, parecia que esse rapaz, ele tinha tudo para ser o seu discípulo, para segui-lo. Mas faltava apenas uma coisa, ele precisava estar disposto a abrir mão de tudo que tinha. Isso não deixa de ser um paradoxo, mas o fato é que o coração dele era mais importante do que tudo que ele tinha. E se ele não estava disposto a deixar tudo, ele não estava pronto para ser discípulo, para andar com Jesus. Aqui não quer dizer nada sobre riqueza. Aqui quer dizer sobre onde está o seu coração. Se está no propósito ou na sua história de vida. Ah, Vanessa, mas eu conquistei muitas coisas no passado. Como você mesmo está dizendo, foi no passado. E às vezes você está agarrado a essa história. Às vezes você está agarrado ao passado. E você não consegue seguir como discípulo, transformando a sua vida. Lembre-se que José de Arimateia era discípulo e ele tinha muitas posses. Além de muitas mulheres de posses que o serviam com bens. E o que a gente entende aqui é que o rapaz ele não estava disposto a colocar o propósito, a missão de seguir Jesus acima das suas posses. É a história de Mamon. É se colocar o dinheiro como Deus, ou você ser o Deus em relação ao dinheiro. E essa talvez seja a parte mais difícil dessa aula e dessa passagem, porque aparentemente Jesus coloca a riqueza como um grande empecilho para a salvação. Mas a questão desse texto não é isso. É a idolatria ao dinheiro, é colocar a riqueza acima de tudo. Dentre os mandamentos citados, Jesus omitiu a idolatria, mas ele exigiu uma atitude que um idólatra nunca, jamais teria. Em Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, a aula de hoje te chama para olhar para tudo isso, para que você possa ser rico, para que você possa receber a resposta que vale milhões. Você precisa abrir mão do que era antes, da sua história, da sua programação anterior. Você vai precisar se esvaziar das suas razões, se esvaziar das suas crenças, se esvaziar das suas dores, das suas carências, se esvaziar da sua necessidade de reconhecimento, da sua necessidade de resolver coisas com seus pais, de se vingar de pessoas da infância, de se vingar dos seus relacionamentos ou de fazer parte de grupos específicos. Você vai precisar deixar tudo o que tem, abandonar o sistema anterior para que seja construído esse novo sistema, um sistema verdadeiramente de milhões. É isso. Aguardo você na próxima aula.